Olá a todos, meu nome é João Luiz Ribeiro, eu sou um pesquisador da área da esquizofrenia e da filosofia antiga e estou aqui com o Charles nesse canal e nós discutimos aqui nossas interessantes ideias aqui, né? Charles, pode se apresentar aí. Olá, pessoal. Harion, espero que todos estejam bem. Estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre algum assunto do âmbito da filosofia, do âmbito da reflexão, que nos leva a pensar, a refletir um pouco sobre o assunto e sobre a vida em geral. Gratidão pela participação de todos. Nós estamos aí nas proximidades dos Jogos Olímpicos, né, que vão ser disputados em Paris esse ano, e a Olimpíada ela foi criada na Grécia Antiga e durou um longo período de tempo na Grécia Antiga. E para mim, embora haja todos esses atrativos da Olimpíada, a Olimpíada grega, para mim, ela é um símbolo de algo que, na verdade, eu não gosto muito na Grécia Antiga, que é o espírito competitivo dos gregos. Né? Eu acho isso negativo. Mas há que se considerar que eles tinham, sim, esse espírito competitivo. Na Grécia Antiga, uma das maiores honras que a pessoa poderia ter seria ganhar os Jogos Olímpicos. Né? Seria uma honra imensa, você, inclusive, não precisar mais trabalhar para o resto da sua vida. Muitas cidades, como tinham seus campeões olímpicos, eles seriam alimentados gratuitamente pela cidade pelo resto de suas vidas. Né? E em muitos outros aspectos também se vê toda essa competitividade na Grécia Antiga. Opostamente ao debate. Né? O debate também é uma grande invenção grega, essa eu prezo muito, né? Levou inclusive à criação da democracia. Porém, essa ideia de ficar vendo quem é melhor, quem é pior, para mim, é uma ideia que não cabe muito na minha maneira de ver. Né? Olimpíada é legal? Olimpíada é legal, todo mundo gosta de ver. Mas é legal as pessoas ficarem assim, se desdobrando, se matando ali, para ver se conseguem um desempenho maior que o outro. Será que a competição é mesmo o tema central de nossas vidas? Ou seria mais a solidariedade, né? Porque na minha vida, por exemplo, quando eu diminuí meus instintos competitivos, vamos dizer assim, né, com o decorrer do tempo, isso soou para mim mais como uma liberdade, como uma coisa muito boa, né? E eu acho que a filosofia indiana e chinesa é menos baseada na competição do que a ocidental. Talvez a ocidental, por influência grega, seja assim uma hipótese, não sei. Enfim, para mim, uma boa existência é uma existência não competitiva, uma existência onde estender a mão seja natural, uma existência onde não estamos aqui para ser mais que o próximo. Né? Falo isso como introdução aí da nossa conversa, Charles. Esse é um lado que você está trazendo da questão. Digamos que poderíamos aceitar a situação como está e promover um espírito de fair play, que eu vejo que está faltando em muitos esportes aí, é o fair play. É o jogo justo, honesto, verdadeiro e, de certa forma, até cooperativo. Não é porque eu vou disputar um jogo, uma partida, e eu vou ganhar do adversário que eu preciso causar alguma violência para ele, desprezar ele, xingar ele, magoar ele, ofender ele. Existem alguns esportes que eu tenho observado que têm esse espírito de fair play, de até uma certa amizade, um certo entendimento entre os atletas. No final das competições, das partidas, os atletas se cumprimentam, se abraçam, conversam. Enquanto tem outros esportes que muitas vezes os atletas se agridem no final das partidas, se ofendem, ofendem os árbitros, os juízes. Esse tipo de, eu acho que até evoluir para uma não competição, acho que primeiro a gente tem que evoluir para uma competição mais amorosa, mais baseada em virtudes e
primeiro, essa etapa, eu acho que está faltando bastante. Em alguns esportes, precisa muito isso aí. Alguns outros esportes já estão mais evoluídos, em que acontecem essas cenas, como eu comentei, de atletas se cumprimentarem, se abraçarem, conversarem entre si, como se fossem amigos mesmo, né? E outros esportes, isso aí raramente acontece, ou está sendo promovido assim como uma obrigação cumprimentar, não como algo espontâneo por parte dos atletas. Então, acho que nós primeiro precisamos evoluir para essa parte, né, da amizade, da cooperação, porque não é uma guerra, né? Você não precisa acabar com o seu adversário para você vencer o torneio, a partida. Simplesmente você tem que dar o seu melhor, e se o seu melhor for melhor que o melhor do outro, você vai sair vencedor. É, o que Sim, importa muitas vezes é o seu desempenho, não do outro. Se você está indo muito bem, você corre o risco de ganhar. E se o melhor do outro for melhor que o seu melhor, só tem que agradecer e cumprimentar o outro pela excelente oportunidade, né, que ele proporcionou de os dois estarem jogando em alto nível. Eu vejo que nós precisamos evoluir para essa etapa, até pensar numa etapa de não competição, né? Porque a competição fora do âmbito esportivo, ela também permeia toda a sociedade, mais em algumas áreas e menos em outras. Por exemplo, um concurso público, uma vaga de emprego, muitas vezes você entra em clima de competição com outras pessoas, né? Você torce para que poucas pessoas se inscrevam, para você ser um dos poucos inscritos. Você torce para que as pessoas não venham no dia, que esteja chovendo. Então, tudo aquilo que nos levar a ter pensamentos violentos, isso é um pensamento violento, você desejar o mal de uma pessoa para que você saia bem, um pensamento com egoísta e certeza, violento. com certeza. Eu acho que você tem que ir lá na prova fazer, dar o seu melhor. Se o seu melhor for o suficiente para passar na prova, você passa. Se não for suficiente, você estuda mais no outro ano e quem sabe você com isso passa. E se nunca passar, não passou. As outras pessoas estão mais bem preparadas, têm um currículo, um background melhor, nasceram numa condição melhor, tiveram mais condições de estudar. E cada um tem que aceitar até onde consegue chegar. É, eu acho que tem várias situações aí que podemos refletir em cima disso. Com certeza. Outro dia eu estava vendo a disputa da Copa do Mundo de futebol e havia o jogo de Togo contra a Suíça. E aí o narrador falou: Olha, a Copa do Mundo é muito boa, porque reúne aqui povos atrasados como o de Togo e povos avançados como o da Suíça. Para mim, isso aí revela uma outra dimensão da competição, que é uma competição cultural, né? Você não pode dizer que o povo de Togo é mais atrasado que o povo suíço. Você tem diferentes culturas pelo mundo inteiro, especialmente hoje em dia, nesse mundo de globalização, todas as culturas devem ser igualmente respeitadas. Todos os povos têm suas tradições, todos os povos têm seus valores, têm suas boas coisas, e não é porque a Suíça é um país rico e Togo é um país pobre que você vai dizer que os suíços são de fato mais evoluídos. Não, não é assim. Grandes tradições existem na África também, grandes sabedorias existem na África também, e na Ásia e em todos os lugares do mundo. Quando você coloca e é colocado muito, ainda hoje, muito é colocado como se a civilização ocidental ela fosse superior, como se a civilização ocidental tivesse valores que ela está aí na obrigação de levar ao restante do mundo, né? O famoso Rudyard Kipling, né? Rudyard Kipling foi um escritor inglês que falou o seguinte: é o fardo do homem branco. O homem branco vai ter o fardo de dirigir o mundo e fazer as benesses ao mundo, e ainda o restante do mundo vai reclamar do homem branco. Mesmo o homem branco ajudando todo mundo, o restante ainda vai reclamar dele, né? Eu acho isso aí um absurdo, isso aí é muito triste. E nesse tempo de globalização, deveríamos aqui considerar as culturas de igual valor, né? E não que a civilização ocidental está aí para empreender uma cruzada pelo mundo inteiro, espalhando seus valores, impondo seus valores, digamos assim, né? Pelo mundo inteiro. Não é assim. Existem muitas outras culturas, muitos outros valores, e não é necessariamente a cultura ocidental que deva ser imposta ao mundo.
Eu pensei o seguinte, que um dos maiores valores que uma cultura ou um país, uma pessoa pode ter em relação a outros é a humildade. Uma pessoa humilde nunca vai cantar suas vitórias, vai dizer, vai expor seu currículo, contar vantagens a respeito de si, porque ela tem, quanto mais humilde, menos fala de si. Os grandes humildes não falam praticamente nada de si. Falam de si até na terceira pessoa e mesmo assim de forma humilde, como se não fosse nada. O grande ser, ele pode ser grande, um grande erudito, um grande em qualquer área, mas ele nunca fala nada que ele pareça grande. Ele só é grande aos olhos dos outros, pelas suas realizações, pelo seu valor em si, pelas suas palavras, e não necessariamente pela sua exibição de currículo, de coisas que já fez, isso é tudo ego, né? Isso é tudo revela um grande ego, a pessoa desfilar tudo que já fez, tudo que é. Isso é um grande ego e não é uma virtude, né? Então, e também não vai desprezar, também não fala depreciativamente dos outros. Além de não falar bem de si, não deprecia os outros. Se deprecia só para ilustrar, para ensinar, para ajudar, para apoiar, mas de maneira muito sutil, nunca ofensivamente, pesando muito bem as palavras. Então você conhece o homem pelo que ele fala, né? E você conhece o valor pelo que ele fala. É claro que uma pessoa num certo nível, ela pode assumir um papel de humilde, né? Aí que está a dificuldade de interpretar quem é quem, né? Que a pessoa pode estar sabendo de tudo que é valoroso e se comportar artificialmente de forma valorosa, só para parecer valorosa. Isso é uma possibilidade. Depois, depois. Mas aí fica mais difícil a gente filtrar, a gente. Mas quem já vem dizendo, contando suas vantagens, exibindo seu currículo, suas realizações, aí pode saber que a pessoa, né, realmente não está sintonizada com essa questão da humildade. E volto a dizer, a humildade é um grande valor, é um grande, talvez o maior. Com certeza, a humildade é talvez o maior valor. Muito consonante com a Bíblia, né? Jesus nos ensina muitas e muitas vezes a sermos humildes, né? Jesus era um homem que lavava os pés de seus discípulos, né? Uma demonstração de humildade ali. Agora, você tem em paralelo com esses bonitos valores, você tem o filósofo inglês do século XIX, o Adam Smith. Adam Smith escreveu um famoso livro, A Riqueza das Nações, onde lá aconteceria o seguinte: a soma dos interesses individuais resultaria no interesse do todo. O que ele quer dizer com isso? Que cada um lutando ardorosamente, digamos assim, pelo seu dinheiro, pela sua riqueza, no final das contas isso beneficiaria o todo. De fato, as ideias capitalistas, embora alguns possam questionar aqui e ali, elas deram razoavelmente certo, porque esses países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, eles de fato enriqueceram, né? De fato eles enriqueceram, de fato tornaram-se predominantes no mundo. Alguém poderia dizer que foi o colonialismo e não o capitalismo, mas de um modo geral, o capitalismo floresceu tanto no Ocidente europeu quanto nos Estados Unidos e posteriormente no restante do mundo. Porém, para mim, há um problema na teoria do Adam Smith. O problema é o seguinte: ele escreveu A Riqueza das Nações. Sim? O livro dele é A Riqueza das Nações. Ele não escreveu o bem-estar dos cidadãos. Não é? Esse que é o problema. A riqueza da nação não é necessariamente o bem-estar do cidadão. Você pode ter nações muito, muito ricas onde se vive mal, não é verdade? Voltando lá àquela questão do Togo e da Suíça. Muitos togoleses, quem sabe, vivem até melhor que muitos suíços. Porque esse mundo não é a riqueza que importa, é o bem-estar dos cidadãos. Né? Então, nessa época de século XXI, em que estamos aí na globalização, talvez devamos ver mais um pouco por esse prisma.
Não queremos a competição, não interessa se a China ou os Estados Unidos vão ficar mais ricos e com qual dos dois vai governar o mundo. Não, o mundo não tem que ser governado por uma cultura ou outra. O mundo é plural e as muitas culturas todas devem ser vistas como iguais. E o capitalismo, na minha opinião, é uma ideia um pouco falida, porque a natureza humana é uma natureza de solidariedade, é uma natureza de apoio mútuo, não uma natureza de competição, não uma natureza onde um vão explorar o trabalho dos outros. Não, vamos aqui viver como irmãos. É a mensagem bíblica, é a mensagem indiana, chinesa, é a mensagem de todos os principais pensadores da nossa história. Voltando um pouco para o tema da competição, né? A competição nasce do egoísmo. Né? A pessoa que, a pessoa, por exemplo, cooperativa, quanto mais cooperativa, solidária uma pessoa for, menos competitiva ela vai ser, ela vai ajudar todo mundo, inclusive as pessoas que trabalham na mesma área que ela. Nunca pensando que alguém pode, com essa distribuição de conhecimento, pode superar ele e tal. Não está preocupado com isso, está preocupado com a bondade, com a solidariedade, com outros valores, né? Não com valores individuais, valores coletivos. O grande problema da humanidade hoje em dia é os valores individuais estão se sobrepondo aos valores coletivos. Como você disse, a nação pode ser rica, mas hoje em dia uma nação rica não significa prosperidade humana. Pode ser rica concentrada, pode ter um padrão de vida muito alto que, mesmo tendo uma grande concentração de riqueza, as pessoas vivem em condições inferiores a nações com concentração de riqueza menor, mas com custo de vida menor. Então, isso não necessariamente ah, reflete na qualidade de vida das pessoas. E riqueza material, a riqueza material é apenas uma das formas de riqueza. Dentro da cultura hindu, são consideradas 8 formas de riqueza. E a riqueza material é apenas uma delas. E o que hoje em dia se valoriza demais essa riqueza material, a riqueza do poder também, e outras riquezas, por exemplo, riqueza espiritual, praticamente não é comentada. Então, é muito mais válido ter um equilíbrio entre as 8 formas de riquezas do que ter uma expoência enorme em uma forma de riqueza e ter uma condição bem pequena na riqueza espiritual, por exemplo. Se a pessoa for rica espiritualmente, ela vai ser cooperativa, vai ser solidária, vai pensar no bem comum, no bem do próximo, no bem do coletivo, jamais ficar passando por cima dos interesses da coletividade para aumentar os seus ganhos pessoais, suas vantagens pessoais. É por isso que, por exemplo, o meio ambiente, a natureza está sendo tão depredado, tão né, depreciado, maltratado, em função de, eu quero vender mais, não importa se isso aqui vai prejudicar o meio ambiente. Né? Eu quero vender, mas eu estou vendendo porque todo mundo compra. Mas e aí? Só porque todo mundo compra, a maioria compra, isso não quer dizer, isso não é critério. A maioria pode estar equivocada naquele assunto. Eu vou promover o equívoco que a maioria está se comportando nesse sentido, não vou fazer nada para alertar as pessoas qual é o melhor caminho. Eu até posso continuar vendendo, mas também partilhando, acho que numa situação dessa, um caminho de vender as duas coisas, vender as coisas eco-friendly e as coisas que não sejam eco-friendly, pelo menos uma coisa mista. Se não quer, a pessoa não quer assumir totalmente um caminho eco-friendly, então que ela assuma um caminho partilhado, mas não assumir totalmente aquilo que está indo contra o bem coletivo, o bem do planeta, porque, em primeiro lugar, é o planeta, porque o que eu estou vendendo para agradar a população e destruindo o planeta, daqui a 2, 3 gerações não tem mais planeta. Não tem lógica, né? A terra, o bem da terra tem que vir em primeiro lugar, porque é o chão, né? É onde a gente está. A gente não pode destruir isso para garantir a vida dos seres humanos, não tem lógica nenhuma. Né? Porque daqui a algumas gerações acabou.
né? Então, o raciocínio é muito estreito nesse sentido. As pessoas precisam, é preciso reduzir essa individualidade. A individualidade faz muito mal para o ser humano e para a humanidade. Está Com certeza. dizimando a humanidade isso aí, né? A competitividade, o egocentrismo, a individualidade está criando caos na sociedade, né? Criando caos. Só não entra num caos maior porque ainda tem algumas pessoas, alguns grupos, pequenos grupos, que mantêm um pensamento coletivo, né? Se não houvesse Sim, esses pequenos grupos aí, o mundo estava perdido. com certeza, né? Você observa, por exemplo, muitas pessoas da área da psicanálise, por exemplo, vão falar que a sua espontaneidade, a sua liberdade, ela vem muitas vezes do que eles chamam do complexo de Édipo bem resolvido, né? Seria basicamente o seguinte: seus desejos adaptados à realidade da sua sociedade. Então, se você tem desejo que você possa realizar, isso é a felicidade, né? O problema é que esses desejos, via de regra, eles são desejos egoístas, são desejos muito assim, de tornar-se uma pessoa sexualmente atraente, uma pessoa com uma grande conta bancária, uma pessoa numa posição importante, né? É muito o processo sedutório, é você parecer sedutor, você parecer atraente e, sem dúvida, mergulhado na competição, a liberdade, a espontaneidade que vem muitas vezes do consultório psicanalítico, ela está mergulhada na competição. Se você disser, eu quero ser o melhor funcionário da minha firma. E se você pode ser, fantástico, é assim que funciona o pensamento deles. Se você pode realizar seus desejos, isso é ótimo. Mas a vida não é bem isso, a vida não é bem uma realização dos seus desejos. Né? Pelo menos na filosofia oriental, não é assim, não é realizar seus desejos, mas sim você ter um desapego, você vê que a competição é uma tolice. Eu acho, pessoalmente, pode ter quem se dê muito bem com a psicanálise, não tem nada contra, mas eu, pessoalmente, eu acho o seguinte, essa liberdade, essa espontaneidade, ela vem muito mais de quando você nota que você não precisa ser melhor que ninguém, quando você nota que está bom do jeito que você é, você não precisa ser melhor que o próximo, você não precisa superar o próximo, né? Então, a espontaneidade, a liberdade, vem muito mais da percepção de um mundo não competitivo, a percepção de um indivíduo não competitivo, muito mais do que isso que eles chamam do complexo de Édipo bem resolvido, na minha opinião, Charles. Essa questão, até um conceito mais moderno, né? Esse conceito de ser o melhor da turma, melhor de todos, até um conceito mais moderno é a melhor versão de si mesmo. Mas geralmente a versão de si mesmo é aquela versão que se destaca, né? Que tem algum valor na sociedade. Uma visão um pouco egocêntrica também, né? Porque a pessoa, como eu falei antes, a pessoa humilde, ela não tem interesse em se destacar. Sim, Ela nem gosta de ser elogiada, assim, ela não acha que ser elogiada é assim, uma virtude, algo benéfico. Pode vir um elogio, mas ela não vai esperar, guardar esses elogios e ficar feliz por ter recebido elogio. Pode não ficar triste, mas também não fica feliz, ela fica neutra. Porque ela sabe que o elogio não, o engrandecimento do ser não depende de um elogio. O engrandecimento depende da sua consciência, do seu trabalho de consciência. Depende se está sendo elogiado ou criticada. Isso não depende. Ela tem que ficar além da crítica e do elogio. Ela tem que transcender isso. Porque se ela fica muito feliz com o elogio, ela vai ficar muito chateada com a crítica. Então, a pessoa que é muito humilde, assim, que tem um grau de elevação de consciência, ela não está preocupada em receber elogio, em ser considerada melhor, em receber prêmios, títulos, posições. Ela não está preocupada com isso. Muitas vezes a pessoa até esconde as suas capacidades, né? O máximo que pode, assim, pode ter algumas grandes capacidades extra-humanas e ela nem exibe, ela nem mostra, porque ela não quer aparecer,
Ela não quer pessoas para aplaudir ela, né? E isso é muito, muito perigoso em qualquer área, mesmo nessa área da consciência, da filosofia, da espiritualidade. A pessoa pode cair refém dessas questões, de virar um líder, virar uma referência e começar a se achar o bom, se achar melhor que os outros. Isso é muito perigoso, né? E por isso tem pessoas que preferem não ir para esse fronte assim de ficar exposto, ficar buscando reconhecimento. Tem pessoas que preferem não vir aqui para as mídias online, mídias de internet, preferem nem vir para cá para não ficar exposto e não criar esse rótulo de líder, de referência, de o melhor nessa área e prefere nem ficar ali cautelosamente, dividir o seu conhecimento com alguns próximos e nem estar preocupado em grandes legiões de seguidores ou de admiradores. A pessoa é humilde, né? Como eu falei, humildade é um dos maiores valores e a humildade só faz bem para o ser humano. E tá, infelizmente está muito em falta nos dias de hoje. Muito. Com certeza, com certeza. Isso é uma discussão antiga e que vai longe, né? Até que ponto nós dependemos do retorno dos outros, né? É interessante, se você vê em Confúcio, Confúcio tinha uma certa fé no retorno, ele achava importante, não um retorno assim de que ele fosse colocado num pedestal, não exatamente isso, mas algum retorno dos outros Confúcio prezava. Ele achava também, e muitos chineses acham isso, que naturalmente você agindo corretamente, você vai ter um bom retorno também. As chances de você ter, claro que não é 100%, mas a chance de você ter um bom retorno, ela existe. Você se comportando bem, a chance de você ter um bom retorno existe. Isso às vezes até ajuda, às vezes é bom. Claro que, como o Charles coloca, obviamente que não é você começar a se sentir realmente superior, uma entidade maior que os outros. Não, mas às vezes um pequeno retorno, ele existe e ele é bom. Os chineses são mais caros a esse retorno, me parece, do que os antigos estoicos. Os antigos estoicos iam mais fundo nessa linha que o Charles falou, de realmente não se importar se estão sendo elogiados ou criticados, né? O ideal estoico era muito esse, é a equanimidade, né? Diante do elogio ou da depreciação, não vou me abalar, né? Esse é muito estoicismo assim, de não se abalar. Porém, outras pessoas às vezes até querem algum retorno, mas não no sentido ruim desse retorno, no sentido bom, no sentido de poder desenvolver amizades, desenvolver relações de mútua ajuda, né? Então, nós temos aí visões dos antigos chineses, Confúcio e de outros chineses, onde o retorno ele vem e é bem-vindo, embora não exageradamente, mas ele é bem-vindo. E pensadores como os estoicos, por exemplo, que vão dizer que o retorno é totalmente desnecessário. É, a pessoa que vai cultivando essa humildade, né, ela vai se preocupando muito, cada vez menos consigo mesma. Ela se torna desprezível aos seus olhos. E ela sempre está preocupada com a visão do todo, que ela pode ser útil para ajudar, né, como é que ela pode atrapalhar menos, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar, pelo menos não atrapalha, pelo menos silencia, pelo menos se aquieta, fica parado, já não atrapalha, não fica na frente, né? Já fica de lado, já não atrapalha quem pode ajudar, então. Já é uma ajuda. Não atrapalhar Sim, já é uma ajuda. Então, essa questão da competição, do egoísmo, da falta de humildade, é um problema dos tempos modernos, né? Tempos muito materialistas, muito mundanos, né? Em que as pessoas só têm essa visão exterior de acúmulo, de, de aparecer, de quem tem mais, quem tem o mais caro, o mais bonito. Só o que tem por fora, porque por dentro, ninguém valoriza o que as pessoas têm por dentro, né? Ninguém valoriza a energia que a pessoa emana. Se é uma energia de paz, de tranquilidade, de afeto. Ninguém valoriza isso, né? Só valoriza aquilo que os olhos conseguem ver, né? Geralmente a visão está muito
valorizada nos dias de hoje, né? Que uma pessoa consegue mostrar para as outras que as outras pessoas conseguem ver dela, né? Verem se eles conseguem ver beleza, riqueza, realeza, tudo aquilo que é externo, né? O que é visível e não aquilo que é sensível, que a pessoa pode sentir de uma outra pessoa. Isso é pouco valorizado, né? Palavras, como eu disse antes, a pessoa pode manipular, mas energia não consegue manipular. Sim, Né? Se você ficar do lado de uma pessoa que é egoísta, se você é sensível, você vai sentir a energia dela egoísta, né? E ela pode ser totalmente manipuladora que ela não vai te enganar. Ela pode estar se mostrando toda simpática, toda querida externamente, mas a energia dela não nega, né? Então, por isso que esse caminho é muito bom, porque você vai ganhando assim habilidades que fazem reconhecer quem são as pessoas. Você não vai ser enganado por discursos, por palavras. Porque a palavra a pessoa até pode dizer, mas a forma que ela diz geralmente não consegue ser tão manipulativa de alterar o tom de voz. Aí ela não consegue entrar nesse âmbito assim de tanta manipulação. Mas falar umas palavrinhas bonitinhas é fácil, é só decorar um discurso aí. Hoje em dia, com as ferramentas de IA, aí, um discurso manipulativo é bem fácil de pegar na internet. Mas colocar o tom adequado, um tom amoroso, caloroso, cordial, solidário, colocar esse tom, as ferramentas de IA não ensinam. com certeza, Charles. E é isso. Nós vamos ter aí em breve os Jogos Olímpicos, vamos torcer que seja isso aí uma festa da humanidade, uma festa de aceitação de todos os países, todas as culturas, uma festa que sejamos todos amigos, muito mais do que um lugar onde estejamos aí nos esforçando simplesmente para superar uns aos outros. É isso aí. É isso aí, gratidão pela participação. Fiquem bem, fiquem com Deus. Namastê. Namastê.